Irmãos, nós não estamos aqui reunidos para ouvir o pastor Joseni, não. Nós não estamos reunidos neste lugar para cumprir um ritual religioso de todo domingo estar na igreja. Não, não é por isso. Nós nos reunimos aqui porque um dia o Filho de Deus se entregou por nós, morreu pagando os nossos pecados e ao terceiro dia Ele ressuscitou. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Quando nós entendemos esse princípio, nós vivemos para ele. Nós andamos com ele. Nós seremos totalmente dele. E é nesse propósito de fé, é nesse propósito de entendimento que nós precisamos andar. Nós precisamos viver um evangelho que de fato transforme a nossa vida, que de fato nos revele a verdade de Deus para que nós venhamos caminhar por ela. Porque ser cristão aqui dentro das quatro paredes é fácil, mas a verdade, o Senhor nos chama para ir além, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e se preciso for, fale alguma coisa. E como eu irei pregar sem falar? Com seus atos, com a sua forma de viver o evangelho, com a sua forma de andar segundo a palavra de Deus, com a alegria de sentir e de ser inegociável. O que foi que eu falei, irmãos? Inegociável estar na presença de Deus. Não, cara, eu quero estar, eu anseio estar, eu desejo estar na presença de Deus, e isso precisa ser inegociável. Como Deus é lindo, como Deus é bom, como Deus Ele está disponível àqueles que o buscam. Como nós, como uma igreja, eu profetizo em nome de Jesus, pessoas curadas, pessoas restauradas, pessoas alcançadas pelo poder de Deus, se reunirão neste lugar, não para incharmos, mas para sermos cheios da presença dEle. Porque é Ele que nos une, é Ele que nos traz em vida, nos dá esta vida. Queridos, o justo viverá pela fé. Nós só conseguiremos viver se aplicarmos e colocarmos em prática a nossa fé. Nós só conseguiremos entender o quão precioso é se nós andarmos com Ele mediante a fé. Onde quer que você esteja, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, com seus amigos, com seus vizinhos, numa festa de aniversário, não importa onde você esteja, mas o justo viverá pela fé. Se você estiver de fé em fé e glória em glória, o Senhor vai te dar vida. Porque nós viveremos pela fé. Nós andaremos de glória em glória, de fé em fé. Bem-vindos a isso, a esse entendimento de verdade. É necessário que nós venhamos ter essa intimidade sincera e verdadeira. Diga assim comigo, em espírito e em verdade. Tinha alguém aqui na estante no teclado? Tinha? E fugiu? Foi arrebatado? Era um fundo na musical. Então deixa Deus te usar aí, Vasco. Aleluia. Me ajuda que eu te ajudo. Amém. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Não dá mais tempo da gente perder tempo. Não dá mais tempo da gente brincar de ser crente. Não dá mais tempo da gente se perder e se achar e saber se realmente você é ou se... Não dá mais tempo de ficar com dúvidas quanto a isso. É necessário termos uma fé viva. É necessário acreditar. Se creres, verás a glória dele. Se creres,
verás a glória de Deus. Ele está disponível para nós. Ele está disponível para você. Sabe de uma coisa? Assim como o Gabriel ministrou aqui nesta noite, um nível de intimidade o Senhor anseia pelos seus filhos. Sensibilidade ao Espírito, intimidade, um nível de intimidade e de verdade. Tem crente que muitas vezes se perde, que quando menos espera está em uma extravagante bagunça e daqui a pouco falando bobagem, falando palavrões, entrando em conversas corrompidas, pecadoras, se assemelhando às coisas deste mundo, se assemelhando às cobiças do pecado. Nós não somos perfeitos, mas a perfeição de Deus nos justificou. Em Cristo Jesus, Ele não tinha pecado para pagar na cruz, não tinha. Então Ele pagou na cruz os nossos pecados. Ele nos justificou. Ele nos trouxe a luz da verdade, da essência, da religação com Deus. Então é necessário nós, aleluia, entendermos a verdade da sua palavra e viver por ela de uma vez por todas. De desejar em busca desta intimidade sublime, preciosa, única, onde as pessoas possam passar e não querer te incomodar porque você está num devocional com Ele. Onde os teus filhos irão ver você chorando ali na cama, apresentando-se diante do Senhor. Você tendo um tempo com Deus e vivendo com Ele. Porque há um propósito para buscarmos esta essência. No livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 10 diz: Ele morreu por nós, para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Oh, aleluia! É Ele que move o nosso coração. É Ele que alcança nossa alma e nos traz uma viva esperança. Colossenses 2, versículos 6 e 7. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor. Alguém aqui já recebeu Jesus em sua vida? Está arrependido? Arrependido de quê? Estou lá arrependido. Foi a melhor decisão da minha vida. Assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor. O versículo continua dizendo: continue a viver nele. Continue a viver nele. Versículo 7. Olha o que o versículo 7 diz. Vamos todos ler juntos. 1, 2, 3 e... enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tem alguém aqui que quer celebrar ao Senhor Jesus? Tem alguém que deseja aplaudir e glorificar o seu nome? Aleluia! Firmes na fé, enraizados, edificados. Você entendeu, irmão? Você entendeu o que Deus anseia de você? Que você recebeu o Filho de Deus. Então viva com Ele, firme na fé, enraizados, edificados.
Não tutubie com a sua mente, com o seu coração, com os desejos da carne, do mundo. Não, porque este mundo não tem nada para nos oferecer. Quando nós olhamos, entendemos que deixamos este nada para receber tudo em Deus. E para ter o presente da sua presença, o Espírito de Deus tem ciúmes de nós. Ele não quer que um relacionamento seja superficial, mas de uma intimidade genuína. O escritor John Verberry escreveu isso, o escritor de Kryptonita. Quem não leu ainda, procure ler. Nós já estudamos sobre esse livro aqui nas quintas-feiras. John Verberry. E ele disse: o Espírito de Deus tem ciúmes de nós. Ele não quer um relacionamento superficial, mas uma intimidade genuína. A solitude com Deus repara o dano causado pela inquietação, barulho e clamor deste mundo. Quando nós estamos com Deus, nós estamos guardados. Quando nós estamos com Deus, esses dias eu vi alguma coisa parecida, de uma pessoa se preparando para vir para a igreja. E por trás, naquele vídeo que eu vi, tinha fogo, tinha incêndio, tinha pessoas desesperadas correndo, e ele estava em Deus. E a música dizia: vou passando pela prova e vou dando glória a Deus. Pode o inferno abalar, irmão. Nós estamos com o Senhor, andamos com Ele. Aonde você pisar a planta do seu pé, irmão, algo sobrenatural há de acontecer naquele lugar. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, se você ainda não estava sabendo. Você é propriedade exclusiva de Deus. Você é sacerdócio real. Você tem um chamado. Você é propriedade dele, raça eleita. Então nós somos a luz do mundo, somos a diferença, somos o que tempera essa terra. Nós somos o sal da terra. Por favor, em nome de Jesus, o que você está esperando para realmente expressar este amor? A palavra nos diz, Romanos capítulo 8, se eu não me engano, a humanidade, a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Tem algum filho de Deus aqui nesta noite, em nome de Jesus? Está aguardando. Queridos, se Deus não é o centro da nossa vida, tem alguma coisa que é. Esse lugar deve estar ocupado por alguma coisa. Se Deus não for o centro da sua vida, em tudo que você fizer, em tudo que você é, em tudo que você pode expressar, é necessário convidar o Senhor para estar lhe enraizando, lhe edificando, e que você possa dar glória a Ele. A raiz de todas as nossas dificuldades pessoais e emocionais. Escute, eu sou esposo de uma psicóloga agora, viu? Você me respeite. Porque hoje teve um debate lá em casa e eu disse: meu filho, e esse probleminha aqui? Não, isso aí é na infância. Aí eu disse: e por que é na infância? Porque isso aí já vem reflexo da psicóloga. Porque assim, Freud, não sei quem falou, não sei quem das quantas que falou. Agora sou eu que estou falando, essa parte foi eu que aumentei mesmo, viu? Mas a palavra nos traz um entendimento da seguinte forma: a raiz de todas as nossas dificuldades pessoais e emocionais é a falta de relacionamentos profundos. Portanto, acredito que o caminho mais seguro para segurar os nossos problemas, superando eles e nos tornar as pessoas que deveríamos ser, é uma reconexão,
uma religação com Deus e com a nossa comunidade. E amor, é eu e você caminhando com Cristo. Temos que ser um em Cristo Jesus. Nós só vamos aprender a viver a essência do cristianismo se nós não congregarmos em casa. Porque congregar em casa é fácil. Mas a Bíblia nos diz: congregai-vos, até porque o dia do Senhor se aproxima. É necessário estarmos em comunidade, em comunhão, em igreja. O Senhor tem um propósito de vir buscar a sua igreja no coletivo. Se você faz parte dela, você vai ver Jesus. Porque nós somos a noiva do Cordeiro de Deus, aleluia. Nós precisamos entender que nós temos a liberdade de trazer de volta essa intimidade, porque esses problemas, essas dificuldades que enfrentamos, porque nós nos isolamos, muitas vezes queremos estar sozinhos, muitas vezes não conseguimos compartilhar, muitas vezes somos como uma ilha rodeados de água. Não se preocupe, eu vou superar sozinho. E não, Deus está disponível e Deus quer usar, irmão, pessoas que estão ao nosso lado. Nós aprendemos ontem lá no nosso encontro de líderes como é bom nós honrarmos os profetas, porque deles receberemos. Como é bom nós honrarmos os justos, porque receberemos da sua justiça. E como é bom nós abençoarmos e cuidarmos daqueles que necessitam apenas de um copo d'água, porque há uma recompensa sobre isso. Não foi assim, Davi, que nós aprendemos lá? Entender o nível daqueles que são maiores do que nós. E irmão, cuidar daqueles e honrar aqueles que são maiores do que nós é fácil, porque até você fica bem na fita. Honrar os profetas, os pastores, os líderes, isso é fácil, porque você fica sabe? Não, eu estou cumprindo aqui o meu. O Nailton até mandou um print para mim, um negócio. Eu quero andar com o meu pastor. Eu quero ser parecido com o meu pastor. Vai te converter, Nailton. Aleluia. Irmão, se a gente não secar a bola do pastor, o pastor pensa que esse cara sou eu. A Bíblia não diz que eu sou o cara. A Bíblia me diz que eu sou um dos tais. Você é um dos tais também, irmão? Você vai morar no céu. Um dos tais, um dos tais. Canta aí, daí. Podes tu também dizer. Tá vendo, irmão? Que coisa boa. Cutuca o seu irmão, está dizendo, está do seu lado. Ele diz: é você, meu filho. Deus está com você. Você é lindão. Olha para o sorriso que está aí do lado dele. Foi Jesus, o Nazareno que... Meu irmão, aqueles que andam em Cristo, até mais bonito fica, porque a Bíblia diz: um coração alegre aformoseia o rosto. Diga assim comigo: intimidade. O que eu falei? Mais uma vez, é isso que o Senhor anseia de você. Irmão, que menino alegre, que crente é esse? Que alegria. É crente, irmão. Crente é diferente. Crente, irmão, você é filho de Deus. E eu quero trazer algumas reflexões sobre essa intimidade dentro do livro de Romanos, no capítulo de número 8, do versículo 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Cara, isso aqui é para você gritar mais do que um gol. Isso aqui é para você dizer: meu irmão, olha que bênção, a graça que me libertou, a presença, o presente de Deus. Já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus.
aquilo que me condenava, aquilo que me jogava no inferno, aquilo que me trazia condenação, morte, distância de Deus, tristeza, angústia, irmão, já não tem parte comigo. Eu preciso vencer, eu preciso viver, eu preciso andar nele, porque por ele e para ele são todas as coisas. E quando eu entendo isso, por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou. De quê? Do pecado, da morte. Do pecado e da morte. Está vendo? Duas coisas diferentes. Do pecado que me aprisiona, Cristo me libertou. Quem dá glória a Deus aí, irmão? Olha para o seu irmão e diz: quem te viu, quem te vê, viu, irmão? Pelo amor de Deus. Não, fala a verdade, irmão. Dá só uma piscadinha assim para ele. Rapaz, pelo amor de Deus. Regis. Menino, se o Regis viesse andando de lá para cá, eu atravessava a rua. Não tinha nem perigo. Teve o Abel, quando chegou na igreja, o pastor foi logo dizendo: ó, está entrando um cara ali, está entrando uma pessoa ali. Fica ali pertinho dele, que o Abel não, que esse rapaz ali está entrando. Hoje é pastor, irmão, aleluia. É Jesus que faz essas coisas. É nessas horas que nós entendemos que a confiança no amor do Pai nos liberta, nos livra de todo o mal. Podemos ter uma intimidade com Deus, porque Ele decidiu nos criar para ter comunhão com Ele e remover os que nos separam, tudo aquilo que nos separa dele, remover. Um filho de Deus sabe que é melhor ser disciplinado pelo Pai do que pelo mundo. Porque o mundo logo te condena. Mas o Pai, Ele te corrige, Ele te disciplina. Presta atenção, crente. Se você quiser andar na medida do pecado, você vai precisar passar pela disciplina. E não é a disciplina da igreja, Assembleia de Deus, do presidente da Irmandade das Almas. Não é esse não. É a disciplina de Deus. Por favor, entenda, hoje Deus está sacudindo algumas coisas que precisam ir para um lugar para que você possa ser mais do que vencedor, que a gente vai já chegar lá nesse capítulo 8. É necessário você compreender essa essência que Deus dá, assim como Davi uma vez disse em 2 Samuel 24:14, Davi prefere cair nas mãos de Deus do que nas mãos dos inimigos, pois eles não teriam misericórdia dele, mas Deus tem misericórdia de nós. Se não fosse as misericórdias do Senhor, irmão, se não fosse a misericórdia do Senhor, eu estava perdido, eu estava condenado. Meu irmão, Antônio Carneiro me conhece, bem de criança. Meu irmão, eu estava perdido, mas a misericórdia de Deus me alcançou. E eu olhei e disse: esse é o caminho, a verdade e a vida. Eu quero andar com Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 3 ao 4. Por favor, coloca no telão. Eu quero ir bem pausadamente, tá? 3 ao 4. Capítulo 8 de Romanos, 3 ao 4. Tem alguém comigo aqui ainda? Aleluia. Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor, eu vou colocar aqui. Portanto, o que fora impossível à lei, aquilo que a lei era incapaz de fazer. Irmão, o que a lei era incapaz de fazer? A lei era de Deus. Foi Deus que estabeleceu a lei. A lei foi entregue aos homens. A lei era boa, a lei cumpria o seu princípio. No entanto, a lei trazia uma necessidade onde eu e você precisávamos ser perfeitos.
Se não fôssemos perfeitos, a lei nos reprovava, a lei nos condenava. Então, aquilo que a lei era incapaz de fazer, de nos presentear, de nos trazer, mediante a nossa pequenez, as nossas falhas, os nossos pecados, aquilo que ela era enfraquecida a ser feito, visto que estava enfraquecida pela carne. Nós somos pecadores, nós somos falhos, nós erramos, o problema é quando nós erramos e nos acostumamos com esse erro. O problema é quando nós pecamos e trazemos esse pecado como normal. O problema é quando nós não nos arrependemos e alcançamos a misericórdia. Mas a palavra nos diz, visto que estava enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu filho, seu próprio filho, em semelhança à carne pecaminosa, como oferta pelo pecado. Diga assim comigo: Jesus veio ao mundo na semelhança de carne, mas ele não pecou. Como oferta pelo pecado, assim condenou o pecado na carne. Entendeu isso, irmão? A lei não conseguia por si só nos salvar, porque o pecado estava na nossa carne. O pecado quer florar. Irmão, pode ter certeza de uma coisa: quando você sair daqui hoje, amanhã, não sei, não importa, mas você vai ser tentado. E não fique com raiva de mim não, é porque a palavra nos diz. Seremos tentados, seremos provados a sermos pecadores, cairmos no pecado. No entanto, o Senhor nos dá o livramento. No entanto, o Senhor nos dá o escape. Porque a gente até estudou alguns dias atrás, o pecado, diga comigo, é carnal. Os nossos olhos nos levam a pecar, as nossas mãos nos levam a pecar, os nossos pés nos levam para o caminho do pecado. É terrível, é carnal. As tentações vêm na carne. Aí tem uns que dizem, mas a carne é fraca, né, pastor? Mas deixa eu te dizer uma coisa em nome de Jesus: embora o pecado esteja na carne, não é na carne que você vai vencer, é no Espírito de Deus. Embora aquilo que seja carnal e me leve à condenação e reprovação total, não é nas minhas próprias forças, no meu próprio eu, que eu irei conseguir vencer, mas é em Cristo e por meio dele, e ele me faz mais do que vencedor. Nele nós temos redenção. Você está entendendo esta palavra em nome de Jesus? Quando eu entendo que eu ando com ele, quando eu entendo que Cristo me libertou, portanto agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Às vezes o pecado até chama, vem cá. Às vezes o pecado insiste, ei, vem cá. E aí chama até pelo teu nome, ei, vem cá. Aí você olha e diz assim, não, acho que você está chamando a pessoa errada. Eu não sou mais essa pessoa que praticava esse pecado. Agora eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Agora eu vivo com Ele e não há mais condenação. Você não pode mais me apontar, porque Cristo Jesus pagou pelos meus pecados. Você está entendendo isso em nome de Jesus, irmão? Então viva nele, por Ele. Ande com Ele, viva com Ele. Assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências. Eu tenho um problema, viu, irmão? Eu tenho um problema. As exigências da lei quase que não saem. As exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós. Olha o que o pecado faz.
E assim condenou o pecado na carne. Coloca de novo aí, versículo 4. Assim condenou o pecado na carne, a fim de que os preceitos da lei fossem cumpridos em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ei, irmãos, escuta essa. Você precisa viver segundo o Espírito. Você tem que... Irmãos, sabe por que nós somos diferentes? Sabe por que você é diferente? Porque você não é daqui, irmão. Você é do céu. Você é diferente por causa disso. Deus, Ele tem algo tão lindo para você. Não é um cigarro, uma bebida. Não é uma noite de farra, prostituição, que vai reinar sobre você, que vai roubar aquilo que Deus tem para você. Um perdão. Portanto, agora já não há mais condenação. Ele nos dá perdão. Uma libertação. Diga comigo, libertação. A lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. O amor de Deus por mim, a fé em andar em intimidade, me faz entender que eu preciso confiar neste amor de Deus por mim, quando eu entendo que, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, me deu salvação. Só Ele pode fazer isso. A graça irá expor as questões mais profundas do nosso coração. É a graça. Então, apontará para a cruz que cobre tudo o que foi exposto. Na cruz, o pecado foi exposto. Na cruz, os meus pecados foram pagos. Na cruz, foi levado sobre o Filho de Deus. Então, mediante a graça, toda essa exposição, toda essa profunda condenação, eu tenho redenção. A intimidade com Deus é feita de humildade. Humildade para reconhecer o que só Ele pode fazer. Romanos 8, versículo 8 diz: quem é dominado pela carne não pode agradar a quem, irmãos? Opa! Você tem que ter humildade disso. Você tem que ter humildade para reconhecer. Você precisa andar no Espírito. Porque quem anda segundo a carne, irmão, não pode ver nada nesse mundo que se corrompe. Se é uma mulher passando, se corrompe. Se é um dinheiro que alguém errou e você vai lá e tem oportunidade. Nós precisamos ser humildes. Senhor, Espírito Santo, eu não consigo mais nem... meu Deus. A Bíblia diz que por gemidos inexprimíveis, o Espírito Santo intercede por nós, em nosso favor. Romanos 8, 26 ao 27 diz: da mesma forma, o Espírito nos ajuda. Em que, irmãos? Olha isso, irmão. Deixa eu olhar aqui na bolinha do seu olho aqui. Olha para mim. O Espírito te ajuda na fraqueza. Pastor, então o Senhor é forte. Só o Senhor que é forte. Eu sou fraco. Não, todos nós somos fracos. Mas o Espírito de Deus nos ajuda em nossas fraquezas. Sabe o que é isso, irmão? É ser sincero. É reconhecer. É ser verdadeiro. É ter alguém para compartilhar. Olha, irmão, eu tenho caído nessa área. Irmão, pior do que pecar, irmão, é você continuar nesse pecado. Seria tão bom que antes de você confessar o seu pecado, você pudesse confessar a sua tentação. Pastor, eu estou sendo tentado a pecar. Então, peraí, irmão, vamos parar tudo aqui e vamos orar.
ainda há um espaço para chegar até lá, até consumar o pecado. Então vamos orar. Mas quando nós não reconhecemos isso, quando nós não temos humildade para reconhecer que somos fracos, nós nos corrompemos por qualquer coisa, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Tem alguém aqui que precisa desse Espírito de Deus aí na sua vida? O que seríamos nós? Próximo versículo, 27. E aquele que sonda o nosso coração conhece a nossa mente, conhece a mente do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Entendeu, irmão? É necessário nós vivermos com Ele. Os corações conhecem a intenção do Espírito, aquele que sonda este coração, o próprio Deus. Porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Amém? Amém? Fica aqui comigo, tem uma criança chorando. Você pode dar glória a Deus aí, irmão? A intimidade com Deus é feita de dependência de Jesus, dependência de Cristo. Isso traz intimidade com Deus, momento a momento, instante a instante. Irmãos, escute, se você quer ter intimidade, você precisa ser totalmente dependente de Cristo. Romanos 8, versículo 13 diz: pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Quem dá glória a Deus aí, irmão? Então se converta, aleluia. Então seja diferente. Então faça diferença. Então verdadeiramente ande com Deus, viva com Deus, esteja sensível à voz de Deus. A verdade é que somos incapazes de cumprir a vontade de Deus por nós mesmos, mas a vida cristã só funciona se formos dependentes dEle. Se formos dependentes dEle, Ele nos justifica. A vida cristã não funciona apenas com conhecimento da Bíblia. A vida cristã não funciona apenas dominando conceitos teológicos de entender algumas coisas da Bíblia. Não é por conhecer, é por com Ele andar. Quem está entendendo essa grande diferença? Não é apenas saber como é que é sentir como Ele é ter a intimidade, é ter relacionamento. Ele só é possível, essa intimidade só é possível se tivermos verdade com Ele. A intimidade com Deus é feita de certeza de que você é filho amado de Deus. Romanos 8, versículo 14 diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito, tem alguém aqui? Todos que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus, ponto final. Aleluia. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Se você é guiado pelo Espírito, você é filho de Deus. E pronto, final, não tem mais outra conversa. Você é alcançado pela verdade dEle. Você é filho. Uma confiança e amor profundo por Jesus nos levará a uma vida de completa obediência, porque filho precisa obedecer. Filho que não obedece, irmão, paga um alto preço. Deixa eu dizer um negócio para você. A salvação é individual. Não é porque o meu filho é o filho do pastor que ele vai morar no céu. Não é porque o menino é o filho da irmã Maria que vai. Não. Esses dias eu vi uma foto, meu, de um círculo de oração das irmãs do coque. Tinham assim umas 10 segurando assim na mão, assim uma da outra assim. Aí bateram um retrato, os midianitas, né, os irmãos da mídia, né, foram lá e ó, bateram uma foto do círculo de oração das irmãs do coque. Aí tinha escrito assim, Satanás escrevendo: eu não tenho coragem de entrar aí não.
Aí é oração, meu filho. Aí o negócio é joelho. Você está louco de entrar no negócio. A guerra é desigual aí é entrar para perder. Irmão, aonde você entrar é para a vitória, em nome de Jesus. Aonde você entrar é para entender. Irmão, quando eu vou já chegar nisso aqui, vou terminar com isso. A Bíblia nos diz que nós somos mais do que vencedores. Sim ou não? Mas não existe essa qualidade quando alguém vence um jogo, por exemplo. Só tem o vencedor. Alguém venceu uma luta, ele é um vencedor. Mas nós, quando somos mais do que vencedores, como nós chegamos a esse nível de mais do que vencedores? É quando a luta não é lutada por nós. É quando eu entendo que Cristo luta por nós e nos faz não apenas vencedores, mas mais do que vencedores em Cristo Jesus. É por isso que nós precisamos andar com Ele, viver com Ele. Ser filho não é só desfrutar o afeto e a presença do Pai. Rejeitar a orfandade espiritual é também abraçar a responsabilidade de filho. Rejeitar essa orfandade, meu Deus, não, se você agora é filho, então você também tem responsabilidades de filho. E ser guiado pelo Espírito todos os dias. Um filho na casa não é um hóspede. Irmão, quando eu chego na casa da minha mãe, dos meus pais, eu não vou até a cozinha e chego ali na geladeira, que ela está até reclamando, minha mãe, esses dias, que ela viu agora que tem uma geladeira que botaram de cabeça para baixo, irmão, sabe como é que é? Que agora o freezer é embaixo e o negócio é em cima. E ela quer uma dessa agora. A gente está orando lá em casa, eu, a Jana e meus irmãos. Mas quando eu chego na casa dos meus pais, que eu vou ali tomar uma água, coisa parecida, eu não tenho que pedir permissão. Mãe, pai, eu posso abrir a geladeira? Não, eu sou filho, irmão. Eu chego lá, abro a geladeira. Se tiver um Danone, eu tomo esse Danone. Eu sou filho, rapaz. Eu sou filho. Se tiver uma banana, eu como, aleluia. Porque há uma grande diferença de quem não é filho. Irmão, quando você chegar na casa do Pai, irmão, pode tomar posse, você é filho de Deus. Você pode dizer, rapaz, eu estou aqui, olha, nesse lugar. Deixa eu dizer um negócio para você. Eu cheguei na beira-mar um dia desse e vi um cara comediante fazendo um negócio que eu achei interessante. Tinha uma roda de pessoas ali assistindo aquele comediante brincando e tinha do outro lado uma pessoa pregando o evangelho. O que estava pregando o evangelho não tinha ninguém perto dele. Mas aquele que estava brincando, falando um monte de coisa, estava cheio de pessoas rodeando ele. E ele levantou a mão e disse assim, e pessoal, isso aqui tudo, apontando para os prédios, apontando para todas as coisas. Esse apartamento tudo aqui, só que ele não disse apartamento, ele disse, isso aqui tudo, isso aqui tudo é meu. Esses dedos aqui, tudo é meu. E com uma mentira, ele chamou a atenção de todos. Enquanto esse, com uma verdade, não conseguia trazer a atenção de todos. Nessa noite o Senhor quer te levar para uma verdade que não vai te corromper, mas que vai te salvar, te libertar. E você será agente de milagre de Deus. Você, olha, segundo o meu pastor, eu vou colocar a mão na tua cabeça. Não, faça isso, tá doido. Segundo a palavra de Deus, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Eu tenho que acreditar, eu tenho que crer, eu tenho que confiar. Quem está comigo aqui nesta noite? Dá glória a Deus aí, irmão. A intimidade com Deus é feita de liberdade para viver a identidade. Entendeu? A liberdade me traz uma identidade. Sabe quem é esse irmão ali? É irmão José. Irmão José é crente, rapaz. Sabe quem é esse ali? É irmão Francisco. Irmão Francisco é homem de Deus. Sabe quem foi que cantou aqui? Foi o Jonas. Rapaz, não mexa com o homem, não. Aquele ali é ungido, é de Deus. Se alguém for falar de você, irmão, que seja o reflexo daquilo que Deus é em você.
essa liberdade te traz essa identidade. Romanos 8,15. Pois vocês não receberam um espírito que o escravize, para novamente temerem. Pois vocês não receberam um espírito de escravidão, para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Você pode clamar por Ele, você pode chamar por Ele. Ele é o Paizinho querido, Ele é Deus. Uma das maiores nomenclaturas que eu consigo achar em Deus, temos diversas palavras que retratam a Deus. Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele é o Messias, Ele é o Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Nissim, Ele é Jeová, muitas coisas. No entanto, uma das que eu acho mais linda e mais preciosa é quando eu olho para o meu Deus e posso chamá-lo de Pai. É quando eu tenho a oportunidade, Ele como meu Pai, eu poder chegar e dizer: Pai, eu quero estar contigo, eu quero andar contigo, eu quero ter liberdade de aprender com o Senhor. Alguém aqui aprendeu a andar de bicicleta com o pai? Cara, é legal demais. Alguém aqui aprendeu a dar um nó na rede com o pai? Aquele nozinho que você vira assim, faz assim, puxa assim e bota nos punhos da rede. Alguém sabe dar esse nó, pelo amor de Deus? Ah, vocês sabem, né? Cara, como é bom. Ô pastor, você está me falando aí, me lembrando, eu tenho saudade dos meus pais. Aproveite enquanto é tempo. Deixa eu dizer um negócio para você. Honre os seus pais. Eu já casei, eu já tenho meu dinheiro, já tenho meu salário, eu sou dono do meu... É nada. Não. O problema é que esta geração de hoje, irmão, tem deixado de ter os seus pais como pais. Esses dias eu disse para meu filho: filho, eu quero ser seu pai em primeiro lugar. Se você me permitir, eu também quero ser seu amigo. Mas em primeiro lugar, eu quero ser pai. Sabe o que é que Deus faz? Deus converte o coração dos filhos aos pais. Não é assim que está escrito? Tem filhos que não conseguiam ter relacionamento com os pais, mas Deus, é só Ele que pode fazer isso. Ele converte o coração dos filhos aos pais, porque há uma verdade nisso. Há uma palavra que nos faz nos mover nessa liberdade de identidade, de sermos filhos de Deus. A intimidade com Deus é feita de esperança inabalável. Capítulo 8, versículo 18 de Romanos. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem se comparar com a glória que em nós será revelada. Quem crê nisso, irmão? Quem está passando pela prova aí, irmão? Vai dando glória a Deus. Aí, irmãos, considerando que esse sofrimento, coloca de novo, por favor, esse sofrimento atual não podem ser comparados. Essa dificuldade que você está passando, essa luta que você está passando, não se compara com a glória que em nós será revelada, a bênção do Senhor sobre nós. Dos filhos, dos que andam no Espírito, dos que obedecem, dos que andam na verdade. Versículo 37, aí chega aquela parte maravilhosa. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, diga comigo, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade,
nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Cristo que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você pode aplaudir Jesus nessa noite? É por isso que nós andamos com Ele, porque Ele nos faz mais do que vencedor. A intimidade com Deus, irmãos, não esqueça, nós estamos falando de intimidade. A intimidade com Deus intenciona a relação, a revelar o mundo através do seu amor. A intimidade com Deus traz esse reflexo para o mundo inteiro do seu verdadeiro amor. Aí vem o versículo 19, que diz: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Irmão, por favor, essa é a hora que você toca na pessoa que está do seu lado. Por favor, toque nela e diga assim: Deus quer usar você. Alguém, por favor, ei, toque em mim aqui. Alguém, por favor. Pelo amor de Deus. Olha aí, aleluia. A unção do Thor chegou aqui, aleluia. Não, foi a unção de Deus. O coração do Leandro das Neves é um coração precioso, que eu amo desde quando ele era desse tamanhozinho. Sabe por quê? Porque tem um coração de filho. Deixa eu dizer um negócio para você, irmão. Aproveite. Tenha intimidade com Deus. Ande em intimidade com Ele. A vida de intimidade com Deus não pode ser uma vida apática, indiferente. É uma vida de poder. Quem dá glória a Deus aí, irmão? De intensidade, de liberdade, de relevância. O poder de Deus habita em nós para que a missão e o propósito dele que nos chamou seja revelado. A intimidade nos levará ao nosso propósito. A intimidade nos levará à direção certa. Conclusão. No livro de Romanos, capítulo de número 8, versículo 11, diz: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, escuta aqui, irmão, agora presta atenção, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você, diga assim comigo: se, tem um se aqui, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida ao seu corpo mortal. Enquanto estivermos aqui, nós teremos vida com Deus. Enquanto andarmos nessa terra, seremos abençoados por Deus. Porque o Espírito que ressuscitou ao Senhor Jesus dentre os mortos habita em você, habita em mim, habita em nós. E se o Espírito de Deus habita em nós, a alegria de Deus está em nossas vidas. Quem recebe aí em nome de Jesus? Por meio do seu Espírito que habita em todos nós. Ser cristão é viver com o Espírito daquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, dentro de nós. Ele não apenas está perto, Ele não apenas caminha conosco, mas Ele habita em nós. Ele está conosco. Essa semana eu passei por uma opressão maligna, muito forte. Uma situação difícil. Eu estava no hotel em São Paulo. E o recepcionista disse: olha, eu vou lhe dar um quarto novo, recém-reformado. Eu disse: opa, obrigado. E era um quarto, quando eu cheguei no quarto, um quarto muito, muito bonito, muito bom, muito novo realmente. E eu estava me preparando já para dormir, tinha falado com a minha família, estava deitado na cama.
e já querendo dormir, já relaxando e dormindo. Quando eu senti, irmãos, a minha cama fazendo assim, ó. Meu irmão, que eu regalei os olhos e vi aquele. Aí lembrei do que o cara tinha dito, que aquele quarto era novinho, que tinha feito uma reforma. Agora eu disse: alguém morreu aqui. Algum demônio está aqui. Eu disse assim: demônio, em nome de Jesus, faz de novo para tu ver. Sacode de novo essa cama aqui, sacode. Que tu vai sair aqui caco de cão para tudo que é lado, porque os anjos do Senhor acampam ao meu redor e habitam dentro de mim. Tu não está mexendo com cama bom, não. Eu não estou bem hoje, não. Se tu fizer isso, rapaz, irmão, sabe de uma coisa? Deus quer fazer isso com você, irmão. Deus quer fazer isso com você. Quando você chegar no lugar que o inimigo se levantar, você diz: ele não é besta de se meter comigo, não. Sabe quem eu sou, não? Sou filho de Deus, rapaz. Não mexa comigo, não. Quem recebe aí em nome de Jesus, ele vai ter que se dobrar e bater em retirada. Porque Deus está com você. Ele habita em você. Você é filho de Deus. Viva no Espírito, ande no Espírito, agrade a Deus no Espírito. Viva uma vida de intimidade com Deus. É o maior presente da vida cristã, é andar com Ele. Mais do que qualquer conquista que você pode ter, mais do que qualquer bênção que você pode receber. Ele é nosso e nós somos dele. Viva no Espírito para agradar a Ele. Viva uma vida feliz e completa para desfrutar e ser abençoado por Ele. Viva e desfrute hoje da intimidade com Deus em todas as áreas da sua vida. Viva com Ele, ande com Ele, sinta a presença dEle. Quem dá glória a Deus aí nesta noite? Aleluia. Salmo 25, versículo 12 e 13, estou terminando, diz assim: aqueles que temem o Senhor aprenderão com Ele o caminho que devem seguir. Eles sempre terão sucesso. Quem recebe em nome de Jesus? Eu vou repetir: aqueles que temem ao Senhor aprenderão com Ele o caminho que devem seguir. Eles terão sucesso e a terra prometida será dos seus filhos. Aleluia. Viverão em prosperidade e os seus descendentes herdarão a terra. É isso que Deus tem para ti. É isso que Deus tem para você. Sabe por que essa igreja aqui vai crescer? Porque aquilo que é saudável cresce. Aquilo que é semeado e cultivado e alimentado cresce. E sabe quem dá esse crescimento? É o pastor? Não, é o próprio Deus. Sabe por que você faz parte dessa palavra? Sabe por que você faz parte dessa promessa? Sabe por que você veio hoje aqui nos visitar nesse culto precioso? Porque Deus quer trazer você para uma intimidade. Deus quer trazer você para perto. Deus quer te trazer para uma nova aliança. Deus quer te trazer para uma nova intimidade. Deus quer renovar aquilo que estava apagado, que estava escondido, que estava empoeirado, que parecia que não tinha mais jeito. Deus quer ativar você para você sentir a presença dEle. Aleluia. Ah, meu Deus, Deus quer te trazer ao fogo do primeiro amor. Versículo 14 e 15 de Salmo 25, continuando. Coloca no telão. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tira os meus pés da armadilha. Quem recebe em nome de Jesus? Então sacode o seu irmão que está do seu lado, até ele dar um glória a Deus aí. E diz assim: agora você é dele. Agora você é luz.
agora você vai ter intimidade, agora você vai fazer a diferença, agora você vai sacudir essa poeira, agora você não vai ficar em depressão, em tristeza, em angústia, não, agora você vai levantar os seus olhos para o céu e vai contemplar o agir de Deus na sua vida, agora você vai glorificar em vez de murmurar, agora você vai cantar em vez de reclamar, agora você vai entender o novo de Deus na sua vida. Fica de pé em nome de Jesus, aplaude, glorifica o nome do Senhor, exalta o nome do Senhor, cantemos e adoremos a seu santo nome nesta noite.